Um usuário está trabalhando em seu computador que utiliza o Microsoft Windows 10. Com qual dessas combinações de teclas o usuário pode acessar a caixa de diálogo e executar? Observação: o sinal mais indica que as teclas devem ser apertadas simultaneamente. E ali nós temos a letra A, tecla de logotipo do Windows mais E, a letra B, tecla de logotipo do Windows mais D, a letra C, tecla de logotipo do Windows mais M, a letra D, tecla de logotipo do Windows mais R, e a letra E, tecla de logotipo do Windows mais P. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Qual a resposta dessa questão? Vou fazer aqui um relato geral de algumas teclas de atalho que eu acho importantes vocês lembrarem para a prova em relação ao Windows 10. Então vai aparecer aí agora e depois a gente já volta na questão, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá ali. Vamos discutir teclas de atalho. Se eu só pressionar a tecla de logotipo do Windows, que é essa tecla que vocês estão visualizando aí na tela, essa tecla de logotipo do Windows, a princípio sozinha, ela serve para abrir o menu iniciar. Então, quando a gente pressiona a tecla de logotipo do Windows, abre o menu iniciar, como vocês viram ali. Então, a princípio, essa aí é facinho, né? Se eu usar a tecla de logotipo do Windows mais a letra A dentro do Windows 10, ele vai abrir o que a gente chama de central de ações. Então, nesse momento, se eu pressionar a tecla de logotipo do Windows mais A, observa que ele vai abrir a central de ações. O que é a central de ações? A central de ações do Windows é a área que exibe basicamente mensagens do sistema, que notificam tarefas ou atividades para o usuário. E se eu pressionar a tecla de logotipo do Windows mais A, vai abrir de fato a central de ações. Outra coisa importante, a tecla de logotipo do Windows mais D, que estava citada ali na questão, esse D vem de desktop, que significa área de trabalho. Então a tecla de logotipo do Windows mais D acaba exibindo ou ocultando a área de trabalho. E aí, para exibir a área de trabalho, ele acaba minimizando todas as janelas. Então observa, quando eu tenho aqui várias janelas na minha área de trabalho, e eu pressiono agora tecla de logotipo do Windows mais D, que é o que eu vou fazer agora, percebe? Ele acaba exibindo a área de trabalho e acabou minimizando todas essas janelas. Essa é a ideia da tecla de logotipo do Windows mais D. Mas existe uma outra tecla de atalho que é específica para minimizar todas as janelas, que é a tecla de logotipo do Windows mais M. Quando eu pressiono tecla de logotipo do Windows mais M, essa é a própria tecla de atalho que nós utilizamos para minimizar todas as janelas. Percebe lá de novo a minha área de trabalho, agora eu vou pressionar a tecla de logotipo do Windows mais M e ele de fato minimizou todas as janelas da área de trabalho. Seguindo adiante, nós também podemos usar a tecla de logotipo do Windows mais a vírgula, que é um recurso que nós chamamos de espiar, que serve justamente para espiar temporariamente a área de trabalho e justamente nos permite visualizar a área de trabalho através das janelas que vão ficar transparentes. Então observa, se eu pressionar a tecla de logotipo do Windows mais vírgula, fiz isso agora, percebe que as janelas da área de trabalho ficaram transparentes e com isso eu visualizo o conteúdo da área de trabalho através dessas janelas que ficaram transparentes, num recurso que nós chamamos de espiar. Isso é feito com a tecla de logotipo do Windows mais a vírgula, que é o recurso espiar que deixa as janelas transparentes. Outro recurso importante, que cai também muito nas provas, é a tecla de logotipo do Windows mais E. Esse E vem de Explorer ou Explorador de Arquivos, agora no Windows 10, que é o antigo Windows Explorer que serve para gerenciar os arquivos e as pastas. Então, tecla de logotipo do Windows mais E vai abrir o Explorador de Arquivos, que é o gerenciador de arquivos e pastas do Windows, como eu vou fazer agora. Ó. Vou pressionar a tecla de logotipo do Windows mais E e apareceu aí na tela para vocês o Explorador de Arquivos. Através deles, nós vamos deletar arquivos, mover arquivos, criar pastas, copiar arquivos e por aí vai. É o gerenciador de arquivos e pastas do Windows. Também podemos usar a tecla de logotipo do Windows mais I no Windows 10. E a tecla de logotipo do Windows mais I acaba exibindo o que a gente chama de configurações do Windows. Essa área chamada configurações, que me permite aí alterar diversas configurações do Windows, eu posso acessar através da tecla de logotipo do Windows mais I. Aí ele vai exibir aí essa caixa de diálogo mostrando várias configurações do Windows que eu posso alterar. Também podemos usar a tecla de logotipo do Windows mais L, que basicamente serve ou para bloquear o computador temporariamente, e aí o usuário depois digita a sua senha e volta a desbloquear,
Ou também pode usar para mudar de conta, para trocar de um usuário para outro. Então observa, a tecla de logotipo do Windows mais L acaba exibindo justamente essa tela de logon porque está bloqueada temporariamente a minha área de trabalho e a minha seção de usuário. Aí eu pressiono a tecla de logotipo do Windows mais L e quando eu quero voltar, eu vou clicar, digitar minha senha e voltar para o sistema. Já a tecla de logotipo do Windows mais P, esse P lembra projeção, P de projeção. E por que isso? Porque esse é para escolher um modo de exibição de apresentação principalmente para múltiplos monitores. Então observa, se eu tenho vários monitores, se eu pressionar a tecla de logotipo do Windows mais P, ele vai exibir uma área chamada projetar, que me permite escolher se eu quero trabalhar com os meus múltiplos monitores com a opção estender, onde ele estende a área de trabalho para englobar as duas telas que eu tenho aqui nesse momento. Eu posso escolher o duplicar, porque aí a mesma imagem que aparece no monitor também vai aparecer num outro monitor. Posso escolher também exibir a projeção só na tela do meu computador e não na outra tela, ou de repente só na segunda tela e não no meu computador. Então a tecla de logotipo do Windows mais P lembra projeção. É para alterar como vamos visualizar as imagens na área de trabalho usando múltiplas telas, que pode ser um projetor e um monitor comum, pode ser 2 monitores e assim por diante, né? Também podemos lembrar aqui da tecla de logotipo do Windows mais R, e essa para a questão é muito importante. E por que é muito importante, pessoal? Porque a tecla de logotipo do Windows mais R, essa serve para abrir a caixa de diálogo executar, que é justamente o que a questão pede. Observa comigo, tecla de logotipo do Windows mais R, abre a caixa de diálogo executar. E através dessa caixa de diálogo, o próprio Windows diz: digite o nome de um programa, de uma pasta, de um documento ou de um recurso da internet e o Windows o abrirá para você. E aí se eu digitar aqui o nome de um programa, como por exemplo, o nome do arquivo executável do bloco de notas, que é Notepad, aí eu confirmo e ele vai abrir o bloco de notas. Por exemplo, então digitei ali, ó, Notepad, que é o nome do arquivo executável do bloco de notas, clico no OK e aí ele abre esse programa chamado bloco de notas. Porque basicamente o executar me permite digitar o nome de um arquivo executável do programa e ele abre aquele programa. Eu posso colocar ali o endereço de uma pasta, ele vai mostrar o conteúdo da pasta. Posso digitar o endereço de um site da web e ele vai abrir um navegador padrão para acessar aquela página da web. Esse é o executar, que é justamente o que a questão pediu. Observa comigo então agora voltando lá para a questão. Diz assim, um usuário está trabalhando em seu computador que utiliza o Windows 10, com qual dessas combinações de teclas do usuário pode acessar a caixa de diálogo executar. E de fato é a nossa letra D de Dinamarca, tecla de logotipo do Windows mais R. Por que não a letra A? Porque tecla de logotipo do Windows mais E é o explorador de arquivos. Tecla de logotipo do Windows mais D é de desktop, é para exibir a área de trabalho. Tecla de logotipo do Windows mais M é para minimizar todas as janelas. Tecla de logotipo do Windows mais P é para projeção, quando trabalhamos com múltiplos monitores e queremos alterar a forma de projeção nessas múltiplas telas. Então, de fato, aqui a resposta, a nossa letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma aqui para essa questão do nosso Windows 10, né? Nós temos outras teclas de atalho também, pessoal, mas aqui eu fiz um relato das mais importantes para essa questão. É sempre bom alertar que hoje em dia muitas questões sobre o Windows 10 adoram pedir as teclas de atalho com tecla de logotipo do Windows mais alguma coisa. Por isso que quando vocês forem estudar teclas de atalho no Windows 10, estudem tecla de logotipo do Windows mais alguma coisa, porque hoje isso é muito pedido aí nas provas de concurso de uma maneira geral, né?